Abençoados e abençoadas, graça e paz. Espero encontrá-los todos bem, gozando a mais perfeita paz, reinando em vida e vivendo o reino de Deus que está dentro de cada um de nós. O meu muito obrigado aos novos inscritos, ao meu muito obrigado a você que visualiza, mas que ainda não é inscrito. O YouTube me informou que quase 40% dos que visualizam as minhas mensagens ainda não se inscreveram. Então, eu gostaria de te pedir a sua inscrição no meu canal. Se também não quiser fazer, o meu muito obrigado. Obrigado a você que divulga, obrigado a você que compartilha. Muito obrigado a todos vocês de todo o meu coração. A pérola da graça de Deus hoje, dia 6 de outubro, por volta das 21 horas, é essa. O porquê da dificuldade em entender as profecias e as revelações da Bíblia. Eu poderia hoje ler vários textos bíblicos, mas eu vou citar alguns e depois você faça a leitura, se assim o quiser. Mateus 24, versículo 33, Daniel 7,13, Apocalipse 1,7, Daniel 9,2, Mateus 26, 64, Apocalipse 1,10, Jeremias 25, 11 e tantos outros. Mas todos esses aqui citados e alguns outros não citados estão dentro desse contexto, desse tema. O porquê da dificuldade em entender as profecias e as revelações da Bíblia. Queridos, nossos irmãos religiosos, principalmente os evangélicos, eles têm uma dificuldade muito grande em entender as profecias bíblicas e todas as revelações da Bíblia. Porque quando eles leem de forma literal. Quando eles leem futuralizando, levando tudo para um futuro depois da cruz. Sim, quando muitos desses acontecimentos ocorreram, ia suceder num tempo futuro. As profecias de Daniel, de Ezequiel, de Isaías, de Jeremias, num futuro de 300, de 400, 500 anos. Algumas outras num tempo mais curto. Outras que estão registradas nos livros históricos de Mateus, Lucas, Marcos e João, ocorreram dentro daquela geração, num período mais curto, mas elas se cumpriram, elas já ocorreram, todas elas já aconteceram. A Bíblia Sagrada, ela foi escrita exclusivamente, unicamente ao povo de Israel. Todas as profecias já se cumpriram. Nada mais tem que se cumprir. Assim, também aconteceu comigo quando eu estive durante 46 anos dentro do sistema religioso evangélico. Eu pensava exatamente como eles pensavam. Eu já disse aqui, eu não falo isso me gloriando. Eu fui professor de faculdade teológica, de institutos bíblicos. Eu ensinava aquilo que o sistema queria que eu ensinasse. Então, eu também fiz muito isso
que muitos dos nossos irmãos, que muitos dos filhos de Deus fazem dentro desse sistema religioso. Eu me lembro que o meu primeiro entendimento se deu no ano de 1993, quando eu li um livro a respeito do dízimo. E eu já havia feito a leitura do livro de Malaquias, de Levítico e de outros textos do Antigo Testamento que falavam do dízimo muitas e muitas vezes. E eu entendia que era para todos, sem exceção, todos deveriam dizimar, deveriam contribuir. Até que em 1993, quando eu li esse livro, me veio o meu primeiro entendimento correto acerca da lei do dízimo, que foi entregue unicamente para as 11 tribos de Israel, como está escrito em Malaquias capítulo 3, que as 11 tribos levassem o dízimo de tudo quanto plantavam, produziam, para a tribo de Levi, que foi separada unicamente para cuidar da parte espiritual das demais tribos de todo o povo de Israel. A tribo de Levi, ela não recebeu porção de terras em Canaã como as outras 11 receberam. Elas foram abençoadas. Quando eu li esse livro acerca do dízimo, então me veio o entendimento. E aí eu nunca mais dizimei. Ainda assim permaneci de 1993 até 2017 dentro dessa instituição evangélica sem dizimar. Lógico que eu era atacado, lógico que eu era perseguido, lógico que indiretas vinham para mim, principalmente em função da nomenclatura que eu tinha, o título de pastor. Mas eu fiquei ali ainda durante todo esse tempo, enfrentando todos esses obstáculos. Mas eu continuava lendo, examinando as Escrituras, como o entendimento começou a vir sobre outras revelações das Escrituras. E eu então comecei a ver que o sistema religioso aprisionava os filhos de Deus dentro desses lugares, criando-os doutrinas e colocando essas doutrinas como um fardo pesado sobre os ombros dos filhos de Deus. Eu comecei a entender ali que o templo não era a casa de Deus, não era o lugar de se buscar a Deus, não era o lugar de se adorar a Deus. Eu comecei a entender que nós é que somos o templo da habitação de Deus. E que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Como o Cristo Nazareno disse para a mulher samaritana: vem dias em que Deus, que é espírito, será adorado em espírito e em verdade. E esses dias vieram, esses dias chegaram, e eu passei a entender isso. Da não necessidade do templo, desses lugares que eles chamam de igrejas, que chamam de casas de Deus. Eu comecei a entender Atos 7,48, quando o Altíssimo diz que não habita em templo feito pelas mãos dos homens. E eu deixava muitas das vezes nos meus estudos, nas minhas pregações, expressar isso que agora eu estava entendendo. E as perseguições começaram a vir. Foram cortando as minhas responsabilidades, foram diminuindo as minhas oportunidades dentro desses lugares.
Quando, durante um bom tempo, eu passei a ser apenas uma figura dentre muitos ali, apenas frequentando, isolado pelas lideranças, pois eu estava atrapalhando o sistema religioso. Então, voltando à dificuldade que os religiosos têm de entender as profecias bíblicas, as revelações, como, por exemplo, o livro do Apocalipse, aonde até muitos chegam a dizer ser um dos livros de maior dificuldade de se entender por causa dos símbolos, por causa das figuras, das metáforas, que é muito usada pelo escritor João quando estava na ilha de Pátimo, que escreve as cartas às 7 igrejas da Ásia, aquelas cartas para que pudesse chegar até a direção daqueles que estavam à frente dessas igrejas. E essas profecias já se cumpriram. O Apocalipse, quando a gente chama de um jornal velho, somos criticados, porque os futuristas não aceitam, eles ainda acreditam em tudo que o Apocalipse vai se cumprir, porque para eles é um livro escatológico, e nada do que está no Apocalipse se cumpriu. Quando se lê em Apocalipse 1:7, quando diz brevemente, quando fala ali que num próximo tempo, num pouco tempo, esse pouco tempo, esse brevemente para eles, já se passaram mais de 2000 anos. E eles continuam acreditando que tudo quanto ali está ainda vai acontecer. Então, essas pessoas com seus entendimentos, com os seus conhecimentos, principalmente os teólogos, os PhDs, os que têm títulos de mestres, os apóstolos, bispos, pastores, as lideranças, eles não têm o entendimento ainda, a revelação, porque essa revelação ela é tão somente dada pelo Espírito. Somente o Espírito Santo pode dar, somente o Espírito Santo pode abrir a mente, somente o Espírito Santo pode tirar o véu para que se tenha o entendimento. Aí a mente ela passa a ser ativada. O véu ele é descortinado. A mente ela deixa de estar cauterizada. Os olhos espirituais se abrem. E o entendimento então vem. A revelação vem. E você então passa a entender tudo isso que eu tenho dito até agora, que eu tenho dito nas mensagens que eu tenho pregado. Assim também, como deu-se quando as mensagens chegaram aos líderes das igrejas da Ásia, acerca de tudo quanto ia acontecer no ano 70, com o juízo que vinha de Deus sobre o seu povo. Mas passaram quase 2000 anos. Os pais da igreja, tais como Lutero, Constantino, Armínio, Augustinho e muitos outros, eles não conseguiram ter a revelação, não conseguiram ter o entendimento que tão somente o Espírito Santo tem dado a muitos de nós neste século presente. Ou eles tiveram, mas por dolo, por culpa, com intenção, esconderam isso dos filhos de Deus, por causa dos seus interesses, das suas conveniências, porque eles queriam aprisionar os filhos de Deus dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, como ficaram aprisionados durante séculos e séculos. E depois da tal reforma luterana, quando surge o protestantismo, continuaram então os protestantes, os evangélicos, aprisionados por eles dentro desses lugares.
E é o que nós vemos até os dias de hoje. O interesse desses líderes em manter as pessoas nesses alçapões, em manter as pessoas aprisionadas dentro desses lugares, para que elas possam ser subjugadas por eles, a fim de que os seus interesses e conveniências sejam alcançadas. Então, eles, por ignorância, eles por serem cegos, e muitos por serem mal intencionados, aprisionam os filhos de Deus dentro dessas sinagogas. Não lhes mostram a verdade, a sã doutrina, alimentam os filhos de Deus com leite, sempre as mesmas coisas, nada muda, levam os filhos de Deus a cumprir ritos, a praticar liturgia, a praticar cerimoniais, a viver debaixo dos seus preceitos. Levam os filhos de Deus ainda para antes da cruz, para cumprir rudimentos, para cumprir leis que foi dada unicamente, exclusivamente para o povo de Israel. Lei esta que o Cristo Nazareno, ele disse: eu vim para cumpri-la, eu vim buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós, que antes éramos gentios remanescentes, firmados na promessa que Deus deu a Abraão, o Cristo ressuscitado, ele aparece a Saulo de Tarso, faz de Saulo o apóstolo do Evangelho da graça de Deus, leva ele até o terceiro céu, dá a ele a revelação dessa graça de Deus, dessa liberdade no Espírito. O Evangelho então alcança os gentios remanescentes, e tantos quanto outros creram neste Evangelho. E agora não há mais judeus nem grego, agora há um único povo, que é que são os filhos de Deus, que vivem dirigido e guiado pelo Espírito Santo, como Paulo escreve em Romanos 8,14. Os filhos de Deus que agora passam a reinar em vida. Os filhos de Deus que agora, alimentado com a sã doutrina, com a palavra da verdade, encontra a libertação desse sistema religioso que é perverso, cruel e mau, que traz tão somente, podemos dizer, maldição sobre a vida das pessoas. Assim como os judeus eram malditos porque viviam debaixo da lei, não conseguindo cumpri-la, até que o Cristo Nazareno veio e cumpriu por cada um deles. Querido, Jesus utilizou de profecias, assim como Daniel, Jeremias, Isaías, Ezequiel e muitos outros. Era o Espírito Santo falando pela boca dos profetas. Os profetas representavam Deus diante do povo. Deus, quando queria se dirigir ao seu povo, ele usava esses profetas. Ele colocava o seu Espírito na boca de cada um deles. Naquele tempo, o Espírito Santo, ele entrava e saía, ele não permanecia. A glória de Deus, ela não era presente em todos os lugares, se manifestava no tabernáculo. Isso ocorreu durante o trajeto do povo de Deus, desde a saída do Egito até a terra de Canaã. Deus manda que construa o templo de Jerusalém, e lá no templo de Jerusalém, a glória de Deus se manifestava. Era uma das 613 leis que os judeus deveriam cumprir. Por isso que frequentar o templo era um mandamento da parte de Deus. Mas esse templo de Jerusalém, assim como Cristo Nazareno disse aos seus discípulos: olhai e vede, aqui não ficará pedra sobre pedra que será derribada. Ele estava profetizando, ele estava apontando para o ano 70, ele estava apontando para um futuro próximo, quando ele voltaria sobre o seu próprio povo em juízo, como ele veio em juízo. Usou Tito, esse general, o anticristo,
para que pudesse sitiar Jerusalém. E Jerusalém foi destruída, assim como o templo de Jerusalém foi derrubado, cumprindo-se então todas essas profecias. É por isso que muitos filhos de Deus têm dificuldade de entender as profecias e as revelações bíblicas, porque eles interpretam tudo de forma literal, futuralizando, crendo que ainda vai acontecer. Aplica-se para gerações futuras, quando o próprio Cristo disse para esta geração. Os profetas diziam que era para Israel, para Jerusalém. As suas profecias eram messiânicas. As suas profecias apontavam para o Cristo que havia de vir, para o Messias que havia de vir. E o Messias veio, nascido de mulher. Ele era judeu, nascido sob a lei. E tudo quanto lá eles profetizaram veio se cumprindo no decorrer do tempo. E eles hoje estão completamente cegos e não têm esse entendimento para entender as profecias e as revelações bíblicas. Esse espírito que hoje habita no nosso espírito não é o mesmo que vemos dentro desses lugares, porque lá dentro desses lugares eles vivem debaixo de preceitos dos homens. Esse espírito que dá o entendimento, esse espírito que dirige as nossas vidas, porque somos filhos de Deus, e uma vez que entendemos isso, somos guiados e dirigidos tão somente por Ele. Não vivemos debaixo de preceitos algum, não temos homens algum como liderança sobre as nossas vidas, somos todos iguais. Não vivemos debaixo de rudimentos e maldição. Eles então não entendem que as profecias eram o que sombram. Eles não entendem que eram figuras e alegorias da realidade que viria. Conforme eu já disse ainda há pouco, que realidade era essa que viria? O Cristo Nazareno. Ele veio, o Messias. Então tudo foi feito por Ele e para Ele. Tudo se cumpriu. Tudo foi profetizado para que pudesse se cumprir no dia do Senhor. O dia do Senhor, para os religiosos evangélicos, é o domingo. O domingo para eles é o dia do Senhor. É o dia que eles separam para ir à sinagoga. É o dia que eles dizem que vão buscar a Deus. É o dia em que eles voltam-se para adorar a Deus. Aí fica na sublinha de que os outros dias não tem nenhuma importância. O importante é o domingo, é ir à escola bíblica dominical, é ir às reuniões realizadas às noites de domingo. E algumas poucas outras durante a semana em alguns desses lugares. Domingo é o dia do Senhor. Quando o dia do Senhor já se deu, quando o dia do Senhor já aconteceu. Os últimos dias já ocorreram. O fim dos tempos já aconteceram. Tudo foi naquele aion. Tudo foi para aquela geração. O juízo era tão somente para o povo de Israel. Nós que viemos depois da cruz, já nascemos perfeito nele, novas criaturas. O Senhor é o Espírito. É o único Deus que reina sobre tudo e todos. Nada foge o seu controle. Tudo se cumpre segundo o seu querer, segundo o beneplácito da sua vontade. As mentes estão sendo abertas. O entendimento está vindo sobre os filhos de Deus. Isso está avançando de uma forma muito rápida. E muitas pessoas estão se libertando desse sistema religioso. E estão entendendo que, como filhos de Deus, deve reinar e viver o reino de Deus que está dentro de cada um de nós. Esta é a palavra. Esta é a mensagem de hoje.
o porquê que os religiosos, principalmente os evangélicos, têm dificuldade de entender as profecias, de entender as revelações da Bíblia. Então, se você puder, depois leia esses versículos que eu citei no início da mensagem. Um beijo no seu coração, um forte abraço. Se inscreva, você que não é inscrito, divulgue e compartilhe. Eu termino dizendo, nós da graça de Deus amamos vocês.